Informação exclusiva sobre o São Paulo. Patrick e Rogério Ceni bateram boca forte depois da derrota do tricolor no Maracanã. Vídeo de hoje do canal do Nicola traz todos os detalhes dessa história e fala também sobre o Palmeiras. Leila Pereira condicionou a saída do Abel Ferreira a uma situação. Ela libera o Abel Ferreira em um caso específico, vou te contar qual. Bora falar também sobre o Corinthians. A novela envolvendo o Vitor Pereira ganhou mais um capítulo. O pai do Gerson admitiu que pode levar seu filho para o Flamengo na próxima temporada. Será uma cavada? Vou falar ainda sobre a Série B, com jogos importantíssimos, as definições sobre os acessos de Bahia, Vasco. Será que pode dar Sport? Será que pode dar Ituano? Falo também sobre as últimas do mercado e muito mais. Antes, deixa eu só me apresentar. Sou Jorge Nicola, jornalista esportivo, e a missão por aqui é deixar você por dentro de tudo que está rolando no seu clube do coração. Para não perder nada, só apertar esse botãozinho vermelho de inscreva-se, ativa também as notificações e deixa seu like, beleza? Bora começar contando que todo esse conteúdo é um oferecimento de 1xBet, a casa de apostas esportivas que vai te consagrar nesse domingo na Série B. Rodada final são 6 partidas. Uma delas é a única que não tem muito interesse. Guarani e Chapecoense, inclusive o jogo é um pouquinho antes. Os demais todos às 18h30, valendo vaga na Série A do Campeonato Brasileiro ou contra o rebaixamento. Começar falando sobre CRB e Bahia. Vitória do Bahia paga R$1,93, jogo em Maceió. Cruzeiro e CSA, o Cruzeiro precisa vencer para rebaixar o CSA. Vitória do Cruzeiro paga R$1,69. Tem também Ituano e Vasco. Vitória do Ituano paga R$2,47, o empate paga R$2,99 e se o Vasco vencer você embolsa R$3. Para completar, falar sobre Operário e Novo Horizontino, Vila Nova e Sport. Lembrando que a vitória do Sport contra o Vila rende R$2,09. Para participar da 1xBet, você sabe, é super simples, só pegar o link que está na descrição desse vídeo. Não esquece de usar o cupom Nicola para ter direito a 100% de bônus no valor do seu depósito. Combinado? Bora começar o vídeo com o tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre o Corinthians, que resolveu atacar a pirataria e derrubou cerca de 700 sites ou páginas na internet com produtos piratas do clube, camisas, canecas e tudo mais que você possa imaginar. Ação do departamento jurídico. Bora contar que o Atlético Mineiro pode voltar ao G6 nessa segunda-feira, quando recebe o Botafogo. O Galo se beneficiou das derrotas do São Paulo e do Atlético Paranaense. O São Paulo perdeu por 3-1 para o Flu, o Atlético Paranaense perdeu por 2-0 para o Internacional, e é a primeira vez em muitas rodadas que o Atlético tem a chance de entrar no G6, vai precisar fazer os 3 pontos para garantir isso. Quero contar ainda que Endrick não jogará pelo Palmeiras contra o Cuiabá nesse domingo. Por decisão do Abel, o Endrick e o Piquerez serão poupados, o atacante e o lateral esquerdo. Verdão, que também não conta com Scarpa e Rafael, suspensos. Palmeiras campeão brasileiro desde a última rodada. Queria contar ainda que o Botafogo vai fazer um amistoso contra o Crystal Palace, jogo marcado para 3 de dezembro, em meio à Copa do Mundo. Atletas do Botafogo terão suas férias adiadas ou retardadas para que exista a realização desse amistoso. Botafogo também tenta fazer pelo menos mais 1 ou 2 jogos durante esse período no exterior. As férias dos atletas começam no dia 5 de dezembro para que eles possam voltar em 5 de janeiro. Para fechar o giro de notícias, contar que o domingo será de taça no Mineirão. O Cruzeiro receberá o título, a taça do campeonato da Série B, e será a 42ª taça entregue ao Cruzeiro no Mineirão. Foram 79 títulos conquistados em 101 anos de existência, sendo 41 no gigante da Pampulha. Só mais uma para a saideira no giro de notícias. Vocês lembram de Zé Ricardo e Pikachu, né? Peças super importantes no Vasco. O Vasco que hoje está numa fase super difícil. Pois saibam que tanto o treinador quanto o lateral / meio-campista foram rebaixados nesse sábado no Japão. Shimizu S-Pulse perdeu por 4-3 e caiu para a segunda divisão do futebol japonês. A tendência dessa maneira é que Zé Ricardo e Pikachu precisem buscar emprego em outro clube na temporada que vem. Por falar em Vasco, bora começar a explicar tudo o que vai acontecer a partir das 18h30 em Ituano e Vasco. Você sabe que o Vasco precisa de um empate para garantir o acesso. Vitória também vale. Se perder, o Vasco vai ter uma segunda oportunidade de chegar à primeira divisão na próxima quarta-feira, quando o Tapetão pode entrar em ação. A STJD vai analisar, julgar aquele caso da invasão da torcida do Sport no jogo contra o Vasco, empate 1-1. O que pode acontecer é o STJD considerar o Sport derrotado por WO e o Vasco ganharia mais 2 pontos. Queria falar um pouquinho sobre esse jogo e as enormes diferenças entre Ituano e Vasco, em todos os sentidos.
A começar pela folha salarial, o Vasco tem a segunda maior folha da Série B, 3 milhões e meio de reais contra só 700 mil do Ituano. O Ituano tem a terceira folha mais baixa entre todos os times que disputaram a segunda divisão. Apesar disso, o retorno mostra campanhas completamente diferentes. O Ituano é o líder e já campeão do retorno. Tem uma pontuação de 37 pontos. Enquanto o Vasco é só o 13º no retorno, foram 24 pontos conquistados. O que isso quer dizer? Que a diferença na virada do turno, que era de 15 pontos em favor do Vasco, é hoje de apenas 2. É por isso que o Ituano pode ultrapassar o Vasco. É a primeira vez na história da Série B que 2 times chegam à última rodada para se enfrentar, disputando uma vaga no acesso da primeira divisão. Para arrematar, queria contar um pouquinho sobre o que pode fazer de diferença o acesso caso um dos times subam. Se o Ituano subir, ele vai ser fortíssimo candidato ao rebaixamento na próxima temporada. É um clube pouco acostumado à primeira divisão. Já o Vasco, em caso de acesso, vai ter um aporte de 190 milhões de reais da 777 e promete se transformar em um dos principais clubes do Brasil. Inclusive, o Fábio Azevedo, que cobre bem de perto o Vasco, está assegurando que o Cruz Maltino já tem acertado a contratação de um atleta que vem negociando há vários dias com outro clube grande do futebol brasileiro. O nome não pode ser revelado, essa foi a única dica que ele deu. É certamente um Vasco muito forte, muito maior na temporada que vem, se for a primeira divisão. Se for na segunda, os planos mudam radicalmente. Eu queria o seu palpite da Vasco, da Ituano. Usa o espaço para comentários para dizer o que você pensa, beleza? Bora falar agora sobre outro confronto super importante na Série B. O Bahia visita o CRB, Maceió, 18h30 também. Maceió invadida por torcedores do Bahia. O Bahia que precisa de um empate para garantir matematicamente o acesso. Pode subir também com derrota, mas em caso de derrota, o Bahia vai precisar torcer para que o Sport não tire uma diferença de gols de 7 a favor do Bahia e que o Vasco da Gama pelo menos empate, porque ele não é ultrapassado pelo Ituano. Dessa maneira o Bahia se mantém entre os 4 primeiros e quebra um tabu. Nunca na história o Bahia, quando rebaixado, conseguiu voltar à primeira divisão logo na primeira temporada. Você sabe que o Bahia é outro clube com acerto com um fundo de investimentos. O Grupo City comprou o Bahia, já tem até data para isso se tornar oficial, 10 de dezembro. Então, estar na primeira divisão é super importante para o Bahia. Na próxima temporada, imagino que o Bahia suba até com relativa tranquilidade. Acho que Vasco e Ituano empatam em 1-1, ou seja, os times que eu acho que sobem nesse domingo são Vasco e Bahia. Bahia em terceiro, Vasco em quarto. Bora falar agora sobre informação exclusiva para você. Patrick e Rogério Ceni discutiram feio no vestiário do Maracanã nesse domingo. Você sabe que o São Paulo perdeu por 3-1 para o Fluminense de virada. Primeiro tempo, São Paulo vencia com o golaço do Luciano. Em apenas 14 minutos do segundo tempo, o Fluminense marcou 3 vezes 3 gols do Cano e o tricolor voltou com mais uma derrota. Depois da partida, o Patrick foi reclamar com o Rogério Ceni, disse que estava chateado com o fato de estar sendo substituído sempre e que as substituições, coincidência ou não, haviam determinado derrotas para o São Paulo ou resultados piores. Aconteceu nesse sábado, mas já havia acontecido também no meio da semana, quando o São Paulo vencia o Atlético Mineiro em casa por 2-1. O Patrick foi substituído aos 31 do segundo tempo e 5 minutos depois, Vargas marcou de pênalti o gol que garantiu o empate do Galo. São Paulo 2, Atlético 2. O Patrick expôs isso e a coisa ficou quente. Alguns líderes do elenco também saíram em defesa do Patrick, dizendo que quando ele deixa o campo, o time perde força e passa a ser menos respeitado. Rogério Ceni não gostou e dá para dizer que o clima esquentou. Uma das pessoas do São Paulo que estava no vestiário me disse a seguinte frase que quero dividir com vocês. O Patrick ficou bravo e alguns jogadores mais experientes também. Ficou feia a coisa com discussões acaloradas, fecha aspas. Informação que veio de dentro do vestiário do São Paulo. É possível que nas próximas horas o São Paulo, o Patrick, o Rogério Ceni tentem abafar o caso. Posso assegurar para vocês que a discussão foi quente e que o clima não ficou dos melhores depois de o Patrick lamentar ter sido substituído de novo e mais um tropeço do tricolor, que agora vê a classificação para a fase de grupos da Libertadores praticamente impossível. E vou contar para vocês que até a pré-Libertadores está perigando. O América já ultrapassou o São Paulo nesse sábado ao vencer por 4-1 o Red Bull Bragantino em Bragança Paulista. Bora mudar de assunto e falar sobre o Palmeiras. Palmeiras pode perder Abel Ferreira. Isso
Faz parte do jogo, faz parte do futebol. Mas o Palmeiras está bem tranquilo por conta da multa rescisória de quase 80 milhões de reais. A multa do Abel vai caindo porque ela está atrelada ao salário dele vezes o tempo de contrato. O Abel ganha 2 milhões e 800 mil reais por mês, o vínculo só se encerra em dezembro de 2024. Mas Leila Pereira afirmou depois da vitória contra o Fortaleza 4-0 e do título do Campeonato Brasileiro confirmado de forma matemática que existe uma possibilidade de o Palmeiras ceder o Abel sem pagamento da multa rescisória. Dá uma olhada na frase da presidente, abre aspas. Claro que eu liberaria o Abel para a seleção, seria uma honra para qualquer profissional e para o clube ter um técnico representando o nosso país. Então, a Leila admitiu que para a seleção brasileira, caso o Abel seja escolhido para substituir o Tite depois da Copa do Mundo, ela toparia liberar sem pagamento da multa rescisória. A Leila ainda confirmou que pretende manter todo o time de trabalho, incluindo a comissão técnica e também Anderson Barros. Existia muita dúvida sobre o futuro do Anderson, ele fica, não fica, o João Paulo Sampaio pode ser promovido ao profissional, o Anderson Barros interessa ao Grêmio. A Leila deixou bem claro que a ideia dela é manter o Abel, toda a comissão técnica e os demais funcionários que integram a comissão e a diretoria. Resta saber o que vai fazer o João Paulo Sampaio, que é pretendido pela CBF e também pelo Grupo City. A Leila ainda foi perguntada sobre o Abel. E aí, mas você acha que o Abel pode sair mesmo? E ela completa da seguinte maneira: meu sonho, meu desejo é que ele continue no Palmeiras por muitos e muitos anos. É o que eu vou trabalhar e me esforçar. Pelo menos até o fim do meu mandato. Mas tenho certeza que ele está feliz no Palmeiras. E motivos não faltam, é o técnico mais bem pago da história do futebol brasileiro, é a figura mais bem paga do futebol brasileiro. Nunca ninguém na história ganhou 2 milhões e 800 mil reais por mês. Para completar, além da grana, muitos títulos. Em 2 anos foram 6 conquistas, 2 Libertadores, uma Copa do Brasil, um Paulista, um Brasileiro, além da Recopa Sul-Americana. Passagem espetacular do treinador palmeirense. Bora mudar de assunto e falar sobre Vitor Pereira. Se o Abel está praticamente garantido para a próxima temporada, o mistério em relação ao futuro do técnico português do Corinthians segue o mesmo. Depois da vitória por 1-0, gol chorado no finalzinho, marcado por Yuri Alberto em cima do Ceará na noite desse sábado para mais de 41 mil pessoas, ótimo público para um jogo que tinha pouca relevância para o Corinthians. O Vitor Pereira foi mais uma vez perguntado a respeito do seu futuro e dessa vez, na entrevista coletiva, a pergunta veio de uma jornalista portuguesa. O Vitor começou dando a impressão de que ficaria o torcedor corintiano animado, mas, vou ler a frase, abre aspas, a torcida sabe o que está em jogo, eles sabem o que é a base da minha decisão, sabem que eu gostaria de ficar, mas tenho que... 3 pontinhos, e aí ele interrompe a frase e completa com essa frase seguinte: estamos a tratar das coisas. Então ele deu um sinal de que, vocês sabem que eu gostaria de ficar e tal, mas tenho que, e aí completa, estamos a tratar das coisas, enfim. O que se sabe é que ele está discutindo com a família dele a possibilidade de ficar ou não. O Corinthians anda bem pessimista em relação a isso, embora tenha havido uma novidade ao longo dessa semana. O Vitor Pereira vai trazer os familiares dele para passar uns dias de férias assim que o campeonato acabar. Não quis confirmar para onde eles vão. A suspeita é de que o Vitor Pereira vai levar a esposa e os filhos pro Nordeste. Perguntaram ainda sobre comida, sobre as coisas que gosta, enfim. Mas segue tudo na mesma, não dá para cravar ainda. Existe pessimismo no Corinthians, mas o VP segue insistindo em dar alguma esperança pro torcedor alvinegro. Enquanto isso, a diretoria busca alternativas no mercado. Juan Pablo Vojvoda é o nome que agrada. Só para você que assistiu ao jogo ou não viu, você deve ter percebido que o Roger Guedes foi reserva. E chama atenção porque o Roger viveu ou assumiu um papel de protagonista nos últimos jogos. Quando perguntado sobre o assunto, o Vitor Pereira disse o seguinte: o Roger tem caído um pouco pela sequência grande de jogos, deixou de ser o desequilibrador e não ouvi nos últimos jogos no mesmo nível. O Roger entrou bem, entrou na etapa final, chutando bola na trave, participando do lance do gol, enfim, fez uma boa apresentação. Também foi perguntado sobre o Fagner, afinal de contas, contei para vocês que existem alguns jogadores que andam incomodados com o modus operandi do Vitor Pereira, entre eles o Fagner. E quando perguntado, o VP disse o seguinte sobre a atuação do Fagner nesse sábado, abre aspas, o Fagner fez um jogo de altíssimo nível, um dos melhores da temporada, e aí a cutucada. Foi o Fagner de que tanto ouvi falar. Enfim, o VP não perde a oportunidade de cutucar de forma alheia. Quero fechar o vídeo para falar sobre o Flamengo, que está em busca de reforços para a próxima temporada. Contei para vocês sobre um goleiro, sobre laterais, tem também a busca por volante, por meia e atacante de lado de campo. E, em meio a esse contexto, disposto a reforçar seu time para o Mundial de Clubes, o Flamengo ganhou, entre aspas, mais uma alternativa.
é que o Marcão, pai e empresário do Gerson, disse ao Júlio Miguel Neto, jornalista, que não descarta a possibilidade de o Gerson atuar no Flamengo. Embora tenha sido mais uma cavada, bem ao estilo Marcão. Marcão é meio fanfarrão, meio folclórico. Ele disse o seguinte quando perguntado se o Gerson pode voltar para o Flamengo, abre aspas. Já pensou o Gerson com a camisa do Fla em uma possível final de Mundial contra o Real Madrid? Interrogação. A conversa se resumiu a isso. Vou tentar ao longo da semana entrevistar o Marcão para tentar arrancar mais coisas, para ver se de fato existe essa possibilidade. O que se sabe é que o Gerson e o pai dele estão forçando a barra para deixar o Olympique de Marselha. Há muito incômodo com o novo técnico que utiliza muito pouco o Gerson. Gerson virou reserva e entende-se no staff do atleta que isso fez perder a chance de disputar a Copa do Mundo, um incômodo gigante. Também saiu nos últimos dias a notícia de que o Olympique de Marselha toparia vender o Gerson pela metade do preço, algo na casa de 12 milhões e meio de euros, ao contrário dos 25 milhões que foram investidos junto ao Flamengo. Não acredito nessa possibilidade, mas aguardemos cenas dos próximos capítulos. Acho que o Gerson cairia muito bem no time do Flamengo, mas não vejo o rubro-negro falando abertamente sobre essa possibilidade. Só lembrar e destacar que a próxima temporada, especialmente no primeiro semestre, que costuma ser muito fraca para os clubes brasileiros, reserva várias decisões para o Fla. São 4. Tem Campeonato Carioca, o menos importante, o Mundial de Clubes, o mais importante. Tem ainda a Supercopa do Brasil, que abre a temporada, confronto entre Palmeiras e Flamengo, marcado para 28 de janeiro. Além da Recopa Sul-Americana, o Flamengo, como campeão da Libertadores, vai enfrentar o campeão da Sul-Americana, o Independente Del Valle. 4 títulos em disputa, depois no segundo semestre, outros 3, tem Libertadores, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. Flamengo é favorito a esses títulos, usa o espaço para comentários, deixa a sua opinião, não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente se encontra com a tradicional live de domingo mais tarde. Abraço, tchau!